Glória a Deus por isso. Hoje eu quero falar um pouquinho sobre batalha. Fala para o seu irmão, batalha. A vida é batalha, é dura, amém? E eu quero mostrar aqui no livro de Êxodo 17, verso 8. Êxodo 17, verso 8 até o verso 16. Nós vamos ver aqui, aquela é uma história bastante conhecida, né? Quando Moisés estava cansado e ele levanta as mãos, amém? E aí as pessoas precisavam ajudá-lo. Êxodo 17, verso 8 até o 16. Quem achou, diga amém. Deixa eu explicar para vocês, antes de vocês compreenderem. Esta foi a primeira batalha de Israel depois que saiu do Egito. Diga assim, primeira batalha. Sabe, tem coisas que acontecem na nossa vida que marcam, sim ou não? Tem algumas coisas que você passa que marca. Por que eu digo? Porque se você estudar um pouquinho, você vê lá no 14, ele estava abrindo o Mar Vermelho, tal. E no capítulo 17 de Êxodo, essa batalha aconteceu logo após Moisés tocar na rocha com o cajado. Foi logo depois que o povo já estava murmurando. Porque no capítulo 15 Moisés canta, no 14 eles atravessam o Mar Vermelho, né? No 15 a Miriam sai dançando, no 16 Deus manda o maná, no 17 falta água, Deus manda ele tocar na rocha, o povo bebe a água, foi exatamente aí em Refidim. Então aí veio esse Amaleque, diga Amaleque. Quem que é esse Amaleque, ou Amalequita, né? Há um estudo, né, que você pega em Samuel, você vai ver que esse Amaleque, aí, esse sujeito, ele era neto de Esaú. Você sabe que Isaac teve 2 filhos, Jacó e Esaú, mas só a linhagem de Jacó que é contada como o povo de Deus. O Esaú fez tudo errado. E os descendentes dele, um dos descendentes de Esaú é Amalequita. É Amalequita. Se você olhar um pouquinho lá para trás, eles eram meio irmão, assim, mais ou menos, né? Meio assim, de uma árvore genealógica. Só que assim, mas o grande problema do Esaú é que ele casou com a mulher errada. Porque tanto Isaac quanto Jacó, a ordem do pai e do vô foi para a terra do Labão, em Arã, buscar uma mulher para não se contaminar com as cananeias, as mocinhas lá de Cananéia, né? Então falou, vai lá na terra do seu vô, lá da terra lá do Labão, busca lá. Tanto foi a Rebeca, quanto foi a Raquel e a Lia. Então, o Esaú arrumou uma mocinha por ali mesmo, casou, e um neto dele foi esse tal de Amaleque. Passaram-se os anos, o Amaleque teve bastante descendente e formou os Amalequita, que é uma pedra no sapato de Israel. E aí foi a primeira batalha, amém? Vamos ver então aí. Então veio, a igreja pode acompanhar comigo. Então veio Amaleque e pelejou contra Israel em Refidim. Refidim era o local lá. Por isso Moisés disse a Josué: escolhe homens e saia a peleja contra Amaleque. Amanhã eu estarei no cume do outeiro e a vara de Deus estará na minha mão. Fez Josué conforme Moisés, às vezes eu vou ler assim, gente, é que eu sou tão acostumado com a revista e corrigida, que eu vou ler, eu estou lendo no meio da corrigida fiel, e eu fico lembrando da outra, é automático isso aí. Então, e fez Moisés ou conforme, né? Moisés e disseram, Josué fez, né? E pelejando contra Amaleque, mais Moisés, Arão e Ur subiram ao cume do outeiro, né? E aconteceu que quando Moisés levantava a mão, Israel prevalecia. Mas quando ele abaixava a mão, Amaleque prevalecia.
Porém, as mãos de Moisés, que eram pesadas, né? Estou falando de uma pessoa já com 80 anos, que cuidou de ovelha, né? Mão pesada. Por isso, tomaram uma pedra, colocaram para ele sentar, né? Para ele sentar sobre ela, e Arão e Hur sustentaram as suas mãos, um de um lado e outro do outro. Assim ficaram as suas mãos firmes até que o sol se pôs. E assim Josué desfez Amaleque, seu povo, ao fio da espada. Então disse o Senhor a Moisés: escreve isso para a memória num livro, e relata aos ouvidos de Josué que eu totalmente hei de riscar a memória de Amaleque debaixo do céu. E Moisés edificou um altar, ao qual chamou: o Senhor é minha bandeira, ou Jeová Nissi, né? E disse: porque o Senhor jurou que haverá guerra do Senhor contra Amaleque de geração em geração. Amém? É os amalequitas, né? E vocês sabem que o povo que sai do Egito é o povo de Êxodo. O povo que entra em Canaã é o povo de Deuteronômio. Então, essa guerra, Ana, está lá em Deuteronômio 25, 17 e 19. Deuteronômio, agora ele vai falar para o povo novo, o povo da Canaã, né? Lembra que te fez Amaleque no caminho quando você saiu do Egito. Pode continuar aí, até o 19, né? Como te saiu ao encontro no caminho, e te feriu na tua retaguarda todos os fracos que iam atrás de ti, estando tu cansado, afadigado, e não temeu a Deus. Será, pois, que quando o Senhor teu Deus te tiver dado repouso de todos os seus dias ao redor da sua terra, que o Senhor te dá por herança, para possuí-la, então apagarás a memória de Amaleque debaixo do céu. Não te esqueça. Então Deus tinha uma birra com Amaleque, né? Deus tinha uma birra. Tanto que ele não apagou, viu, pastor Giovanni? Não apagou a memória de Amaleque, não. Tanto que quando aquela história do rei Agag, né, que o Saul segura o melhor da ovelha, o melhor é o amalequita. O amalequita foi destruído mais para frente, mas assim, sempre é aquela pedra no sapato. Fala assim para o seu irmão: tem demônio que é difícil acabar com ele. Tem situação que é difícil, de vez em quando ele aparece. É igual quem tem bronquite, né? Pelo menos assim era no interior, no passado. O que aconteceu? A bronquite atacou. O que aconteceu? Amaleque apareceu de novo, né? Surgiu de novo. Estava tudo bem, estava tudo maravilha, surgiu de novo. Mas aqui eu queria assim, mostrar para vocês, dentro de Êxodo capítulo 17, dentro dessa batalha, 6 figuras, diga 6 figuras. Você vai, quando você lê, é assim, gente, eu gosto de estudar a Bíblia, e eu gosto de analisar algumas questões, né? Não é a arte da guerra, mas a Bíblia é um livro de conquista, um livro de luta, amém? A primeira figura que eu vejo aqui é Moisés, diga Moisés. Moisés, mais alto, gente, Moisés. Segunda figura, diga Josué. Terceira figura, diga a equipe de Josué. Quarta figura, diga Arão. Quinta figura, Hur. E a sexta figura, Amaleque. Amém? Dentro de uma batalha, nós precisamos entender quem é Moisés. Nós temos que entender quem é Arão, quem é Hur, quem é Josué, quem é o povo de Josué e contra quem estamos lutando. Porque eu me lembro muito quando a gente assistia aquele filme da turma do Zé Buscapé, eles lutavam contra eles mesmos. Lembra do Zé Buscapé? Ele saía tudo com uma espingarda dando tiro no outro. E às vezes a gente está lutando contra o inimigo errado. O nosso inimigo é o Amaleque, às vezes a gente está lutando com os irmãos.
E uma coisa a gente precisa compreender, que numa batalha tem que ter o Moisés, tem que ter aquele que está na frente. Sim ou não, gente? E é o seguinte, a segunda coisa, a gente temos que ter aqui pessoas que vão segurar o braço de Moisés. E aí entra o ministério da intercessão. Diga, intercessão. Ninguém é tão importante, ninguém é tão forte que não precise de pessoas para segurar a mão. Porque, se você analisar, hoje todo mundo quer ser Moisés. Todo mundo quer um destaque. Todo mundo gosta de sair na foto. Todo mundo quer estar lá. Mas poucos querem ser Arão e Hur. Poucos querem ser Arão e Hur. Arão é o irmão de Moisés, é o que cuidou do tabernáculo. O Hur não tem referência dele na palavra, você não sabe. Você sabe que ele era um israelita, eu acho que era uma pessoa de intimidade, porque foi lá segurar, subiu no cume do outeiro lá, era uma pessoa que estava lá, mas ele não tinha ali, pois, expressão. Ah, não, se Deus não me usa... Gente, cadê o Ananias que orou para Paulo? Sabe o que Deus falou para ele? Ananias, você vai orar para Paulo e você vai falar para Paulo que ele, para mim, é um vaso escolhido. Ah, eu não vou, não. Eu quero ser o escolhido. Eu quero ser o pregador dos gentios. Eu quero escrever a metade dos livros do Novo Testamento. Por que ele? Eu. E aí, você sabe o que acontece? Aí entra o espírito de birra. Porque a pessoa, e aí, muitas vezes ela precisa compreender. Gente, um bom líder é aquele que tem bons auxiliares ao lado dele. Amém? Então diga assim para o seu irmão, fala assim, um bom líder é aquela pessoa que tem bons auxiliares. Tem boas pessoas para ajudar ele. Amém? Luciano Subirá diz uma frase muito importante. Ele diz assim que o sucesso sem sucessor é um fracasso. O Subirá, né, ele dizia, e essa frase não é dele, eu acho que deve ser do Miles Monroe, né? O sucesso sem sucessor é um fracasso. E eu lembro até o irmão Josué, na chegada do encontro aqui, disse para o filho da Lê, citando Josué capítulo 1, que o sucesso de Moisés foi Josué levar o povo para a terra prometida. Agora, nessa primeira batalha aqui, por que Josué não estava lá em cima? Se ele era o cara que subiu, o único que subiu lá no Monte Sinai, ele era o cara, o chegadinho, por que ele não segurou o braço? Meu irmão, tem coisa que você tem que ver com Deus, amém? E não adianta fazer birra, amém? Tem coisas assim, Deus talvez estava falando assim, Josué, e não é só Josué, o texto está falando assim, prepare, vou ler aqui, Êxodo capítulo 17, né, versículo 9, escolhe homens e sai a peleja, ou seja, não sai sozinho, escolhe homens, forma uma equipe e sai. Isso são princípios de batalha espiritual. Isso são princípios de intercessão. Diga amém. Então, hoje talvez Moisés é ser reconhecido, Moisés, né? Talvez é aquela pessoa que tem bastante seguidor, né? Nas redes sociais, né? Quem que não quer ter bastante seguidor, né? Eu não entendo muito disso aí não, né? Porque os nossos devocionais aqui, por mais que a gente impulsiona, né, pastorada, né? Talvez a gente consiga umas 30 visualizações, né?
umas 40, né? até umas 50, assim, quando você manda para muita gente, você bota lá no status, né? Você dá. Aí você vê umas bobeiras aí, o cara aí, ele colocou um negocinho lá, já está lá, cabeça de foca, bota lá, já tem lá não sei quantas milhões de pessoas vendo, né? Você vê uns negócios lá, assim, fala, meu Deus, né? Cadê? Por que eu não estou, né? Por que minhas coisas não aparecem? E aquelas coisas que você põe no Face, ninguém curte, ninguém fala nada, o que você faz? Eu arranco. Você faz o que com ela? Às vezes você fala assim, essa postagem aqui vai abafar, essa aqui vai quebrar o Mark Zuckerberg lá, né? Vai que essa postagem aqui vai ter tanto compartilhamento, vai ter tanta gente curtindo, né? Ninguém. Oi? O pessoal gosta de compartilhar bobeira. Eu percebo isso. Às vezes você coloca uma bobeira, está todo mundo dando joia. Quando você posta uma coisa séria, né? Posta uma coisa séria, né? E aí, todo mundo quer ser Moisés. Mas aonde estão o Arão? Aonde estão os Hur? É aquelas pessoas anônimas. É aquelas pessoas que não precisa aparecer, mas são pessoas, gente, que a batalha ganha, porque tem alguém que está levantando a mão do Moisés. É aquela pessoa que está ali, ele pode ser que não tem muita expressão, né? Eu lembro muito do vô da Clô, né? O que criou ela. Eu lembro que lá na igreja, a igrejinha nossa, eu era o seguinte, eu era o dirigente, ela era a líder dos jovens e o vô dela era o diácono. E tinha outro primo meu que era o tesoureiro. Nós, os 4, a diretoria da igreja. Isso há 30 anos atrás. E ele não sabia ler, mas a Bíblia ele lia. E eu dava oportunidade para o vô, né? Eu dava oportunidade, e às vezes ele, e assim, na maior simplicidade, eu quero ler um salmo de David, e lia, e às vezes você fala, nossa, fala errado. Gente, mas era uma pessoa de oração, era uma pessoa de intercessão. E a esposa dele, que também não lia, né? Eu lembro quando a gente casou, eu lembro que ele levou ela no altar, eu fui buscar, ele falou, Deus abençoe vocês. Eu lembro que tem uma filmagem assim, que eu fui lá, ele liberou uma bênção sobre nós, e eu olho para a avó dela de olho fechado. Aí você fala assim, mas é uma senhora que lavava roupa para fora, lavava roupa para as pessoas. Será que Deus usa? Será que não tem que ter uma rede social bombando? Será que não tem que ter um negócio aí, né? Contratar como é que chama a plataforma que você vende as coisas? Como é que chama lá? Hotmart. Será que não tem que ter lá uns negócios na plataforma Hotmart lá? Fala assim para o seu irmão, Deus usa quem Ele quer, a hora que Ele quer, quando Ele quer, do jeito que Ele quer. A única coisa que a pessoa tem que falar, Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Amém? E eu falo agora de nós pastores. O que seria de nós pastores se não tivesse os obreiros? Se não tivesse os diáconos para preparar a ceia? Se não tivesse os líderes de ministério? Aí eu ia dançar, eu até tentei dar uma dançadinha aqui hoje, né? E o que não seria os líderes de célula? Levando a palavra. O que não seria as irmãs de segunda-feira vindo orar aqui na igreja? O que não seria
As pessoas que limpam a igreja, o que não seria? As pessoas mantenedoras, que oferta. Porque dizem por aí que tem 3 formas de você fazer missão. Quando você vai de joelho e quando você vai com o bolso. Vamos dizer, vai com o pé, vai com o bolso ou vai de joelho. É quando você vai, você oferta e você ora, você intercede, você oferta, você ajuda. Amém, meus irmãos? Então a gente precisa entender aonde nós estamos nesse campo de batalha. Nós temos que entender, Deus me chamou, né? Deus me chamou para quê? Né? Eu quero ser um bom auxiliar, então eu vou ser um bom auxiliar. Não, eu vou ser o Josué, eu vou formar uma equipe, eu vou atrás desse Amalequita aí, esse Sugismundo aí, né? Vamos atrás dele e né, vamos botar para quebrar. Amém, meus irmãos? Ou eu vou ser Ur. Só vai aparecer uma vez só? Vai, e depois? Mas naquele momento que você apareceu, você cumpriu o seu papel. Amém, meus irmãos? É os heróis anônimos. É aquelas pessoas que Deus talvez usa para te abençoar. Eu me lembro, né? Uma das vezes que eu fui para o interior, né? Duro, sempre estava duro, né? Mas eu lembro que uma vez eu estava voltando no interior, e eu estava com uma moeda eu já contei, com uma moeda de 50 centavos no bolso. Eu estava voltando do interior, eu tinha um passe de papel, lembra daquele passe que você pegava o ônibus aqui? Aquele passe? E uma moeda de 50 centavos, a passagem comprada, a bolsa e mais nada. 50 centavos, o passe, para me pegar o ônibus da rodoviária para vir para o bairro. E o ônibus parou lá na Washington Luiz, no Castelo. E o Castelo é tudo caro. E aí eu peguei a comanda, né? Fui no banheiro. Primeira coisa que a gente vai é no banheiro, porque não paga, né? Aí eu fui no banheiro, aí eu fiquei andando. Aí eu olhei lá na placa, café, 50 centavos. Olhei, 50 centavos. Guardei. Olhei lá, 50 centavos. Aí eu olhei aqui, 50 centavos. Falei, não, é isso aí mesmo. Aí eu falei, moço, por favor, me dá um café. Aí eu estava ali, você vai tomando café. Aí chegou uma pessoa, se aproximou de mim assim. Falou assim para mim, você vai tomar só o café? Eu falei, eu vou tomar só o café hoje, que... Né? Vou tomar só o café, só porque... porque... Ele falou, não, pega mais alguma coisa. Eu falei, eu nem conhecia o homem, né? Não. Ele falou, não, pode pegar uma coisa. Não é que eu estava ligeira, não, irmão, eu estava vestido normalzinho. Porque se você tivesse ligeira, assim, o cara tinha feito com dó, né? Aí seria autocomiseração, né? Aí ele falou, não, dá um que salgado que você quer comer? Falei, enroladinho de presunto e queijo. E um copo de coca. E eu tomei o café. Aí ele falou assim para mim, sabe por quê? É que lá na minha terra, a gente acostuma pagar as coisas para os outros. Aí ele pegou minha comanda e pagou meu café. E o meu enroladinho de presunto e queijo. E a minha Coca-Cola. Fala assim para o seu irmão, Deus vai levantar pessoas na sua vida quando você menos espera, irmão. Naquele dia a barriga estava roncando. Era de tarde. Mas era o que eu precisava para aquele dia. Amém, meus irmãos? E aí onde está esse homem? Sabe Deus onde está esse homem? Talvez ele não era nem dali. Mas foi aquele dia que eu precisava do meu enrolado de presunto e queijo e do meu copo de Coca-Cola. Então tem pessoas que é como o Ur, vai aparecer uma vez só, vai segurar a mão, vai abençoar, vai guerrear junto, hora que deu a batalha, cadê? O Arão está ali dando trabalho, os filhos dele ali,
oferecendo fogo estranho, morrendo queimado lá, e o urso sumiu. Coitado, nem entrou na terra prometida. Porque só Josué entrou e Caleb, né? Mas são pessoas importantes. Amém, meus irmãos? E aí, quando você entende essa questão de levantar a mão na Bíblia, eu queria ler algo com vocês aqui. A palavra intercessão, ela é algo que vai intervir entre algo. A intercessão é mais ou menos assim. Vem cá o Célio e o Marcelo. Né? Vem cá vocês dois. Isso. Esse, pode ser você mesmo. Isso. O Célio está passando por uma luta. Brincadeira, viu, Célio? O Marcelo é o inimigo. O Célio está passando o Marcelo é o... Qual é o papel do intercessor? Então, por exemplo, o inimigo vem querer atacar a família, atacar a saúde, atacar as finanças, atacar a área da vida dele. Aí Deus me desperta de madrugada como intercessor e eu me coloco assim, entre a pessoa e o inimigo. Quem está entendendo, meus irmãos? É como que se eu fizesse assim, eu estou comprando a sua briga. O negócio é comigo agora. O intercessor é isso aí. Ele entra... Gente, eu não estou falando de oração de petição. Petição, quem pede recebe, quem bate se abre, quem busca se encontra. Isso a gente sabe. Mas a intercessão é quando você entra, quando a pessoa... Ou então, Marcelo, eu vou interceder por vocês dois, e eu vou diante de Deus. Agora já tem o lado bom da intercessão. Não é só batalha espiritual. Agora eu vou pegar, eu vou orar por vocês dois, para vocês alcançar o propósito de Deus na vida de vocês. Amém? Para vocês entender o plano, o propósito, a prática de Deus na vida de vocês. Então o intercessor é isso. Ele é anônimo. Deus levanta ele, Deus acorda ele de madrugada, Deus chama ele, e ele vai e coloca uma pessoa, às vezes ele vai e intercede, ou às vezes é uma batalha espiritual, ou às vezes é para apresentar a pessoa diante de Deus. Amém, meus irmãos? Obrigado, gente. É diferente de orar. Importante lembrar que pedir é uma coisa e interceder é outra coisa. Todo mundo aqui pode pedir. A oração do Pai Nosso ensina a pedir. A primeira parte do Pai Nosso, ele vai exaltar Deus. A segunda parte é só pedir. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas ofensas, assim como nós temos perdoando, livra-nos da tentação, não deixe cair em tentação, mas livra do mal, porque o teu poder é o reino. É só petição. Intercessão são pessoas que Deus levanta. São pessoas que entendem que às vezes ele vai guerrear pelo outro. Interceder é mais do que pedir, pois nós colocamos entre a necessidade e o necessitado, para ser com ele, sofrer com ele, rogar com ele e suplicar por ele. Se interceder significa colocar entre algo e algo, então, intervir. O que é intervir? A gente tem ouvido muito essa palavra nesses dias na política. Nós não temos ouvido? Que o povo está lá na porta do quartel, eles rezam e cantam o hino nacional, né? Não é isso mesmo? Eles oram e cantam o hino nacional. O que eles estão pedindo? Eles estão pedindo um intercessor. Eles estão pedindo um intercessor. Alexandre Garcia falou ontem, por que a pessoa está na porta do quartel? Tinha que estar na porta do Senado, na porta da Câmara. Por quê? Porque ali eles não conseguem achar ajuda.
Por isso que eles vão para a porta do quartel, porque eles querem que alguém intervenha. Estão entendendo o que eu estou dizendo para vocês? Ele quer que alguém intervenha nessa situação, não é para matar ninguém, não é para fazer nada. Ele, se pelo menos... Gente, eu vi um senhorzinho ajoelhado, orando. Se eu fosse Deus, eu realizava... Se eu fosse Deus, gente... Olha, eu vi um tiozinho, ajoelhado, gente, chorando, Senhor... Mais uma vez, a última vez eu te peço, Senhor, né? Usa o exército, Senhor, desse jeito. Gente, eu falei, Deus, o Senhor não está vendo a oração dele, né? Mas a gente tem que compreender a vontade de Deus, amém, meus irmãos? Deus não é Deus de confusão. Mas o que as pessoas querem? Alguém para intervir, amém? Alguém para ser o mediador, alguém para estabelecer a ordem. Então, é uma forma de intercessor, amém? Então, pensando sobre essa questão, amém? E ontem, eu tirei os dias para... Né? Tem como colocar um louvor aí? Coloca a Hora e Mais. A gente ouve todo dia na torre de oração. Hora e Mais é uma mulher que canta. Hora e Mais. Nós vamos cantar. Se tiver ela com letra, melhor. Porque se você não conecta na torre e você não vai nem um dia, você vai aprender hoje. Eu mando o link para você. Achou aí? Isso. Apaga a luz só um pouquinho, só para a gente. Presta atenção na letra dessa música. É uma música pentecostal, mas assim, vocês ouvem lá na torre de oração, a gente coloca lá, né? Tem tudo a ver com Arão e Ur. A Lê, acho que assiste cedo de noite, né? O Ovelino, a gente já chega lá, já bota lá. Está no ponto aí? Hã? Ah, é uma mulher, deixa eu ver a cara dela aí. Deixa eu ver quem é. É essa aí mesmo. É, Senhor. Essa aí. É bem assim. Pode erguer. Às vezes, em meio à noite, perdemos o sono, mas não entendemos que é o Teu Espírito Santo nos chamando para orar. É Teu Espírito Santo chamando. Pode dar apertar ali, bem... Mais uma vez perdi o sono, e então me levantei, e andando pela casa, coração queimava igual brasa, com vontade de chorar. Minha alma angustiada, feito fera acuada, sem vontade de sorrir. Ela está triste, tá vendo? Ela está triste. Uma voz ouvi, e então entendi que o Espírito Santo me dizia assim: ore mais, consagre mais, vigie mais, perdoe mais, ame mais,
Fala pro seu irmão. Te exaltar. Meu irmão, vou te falar. É tempo de influenciar. Deus vai te É tempo de influenciar. Hoje tem muito influencer. Qual é a forma de influenciar? É tempo de influenciar. Deus tem pressa em te usar. Pode acender a luz. Ó, diga comigo, fala, Deus tem pressa em te usar. Diga isso para o seu irmão, fala, Deus tem pressa em te usar, irmão. Pastor Brian, como é que eu procuro essa música lá no YouTube? Só escrever Hora e Mais. Ah, mas o meu YouTube lá tem propaganda, então abaixa o YouTube. Ele não tem propaganda. Pronto. Amém? E ontem eu saí fazer algumas visitas, né? Quarta-feira, fiz 5 visitas. E aí eu fui visitar o Gabriel, que está fazendo tratamento no Boldrini. Fui de máscara, fui visitar a família dele, fui visitar mais gente. E aí eu fui visitar uma irmã depois do almoço. E ela contou uma experiência da família a respeito da intercessão. Diga assim, intercessão. Como eu estava preparando essa palavra aqui, e a irmã contou, né? Ela falou assim, vem pastor, que eu estou fazendo um curau. Aí eu fui. Aí o curau dela desandou, não deu certo. Aí fez um bolinho, eu trouxe um pedacinho de bolinho, e ela contou para mim. Ela tem uma sobrinha dela que mora em Umuarama, Paraná, que é pastora, o marido dela é pastor, tudo, e tem um rapaz chamado Wesley. Esse Wesley tem 24 anos, tem uma companheira, uma mulher, já tem 3 filhos já. E ele resolveu experimentar um pouco o mundo. Quis experimentar um pouco o mundo. E você sabe, a Bíblia fala no Salmo 42, versículo 7, que um abismo chama outro. Então, primeiro, às vezes, você vai num negocinho, daqui a pouco você já está tomando um negocinho, né? Você já está curtindo um negocinho, daqui a pouco você já está na porta do Zeca Pagodinho, então daqui a pouco você já está curtindo, balada, tudo. E ela falou assim, meu filho, cuidado, filho. O inferno é real. Falou, que inferno, mãe? Inferno é aqui. Um cara que nasceu da igreja. Inferno é aqui, mãe. Meu filho, não, filho, você conhece a palavra. O inferno é aqui. Bom, isso aconteceu, acho que em setembro agora. E ele estava ajudando o pai dele, né? É um menino que baladeiro, mas estava ajudando o pai dele, de servente, tudo. E assim, talvez na chácara lá, tudo. Eles trabalharam o dia inteiro, o pai dele juntou os lixos, saco de cimento, tudo para pôr fogo. E dentro daquelas coisas que ele ia queimar lá na chácara, tinha um vidro de spray. Eu não sei se é inseticida, alguma coisa tinha. E você sabe que esse negócio é terrível. Ele explode. E o menino, o rapazinho, né? O menino foi pôr fogo e aquele negócio explodiu. E ele inalou aquele fogo, daquele spray, aquele negócio. Aí foi aquele griteiro, o pai saiu correndo do banheiro lá, o pai estava tomando banho, tirou a camisa, apagou o fogo, porque pegou fogo nele. Aí apagou, e já levaram ele correndo para o pronto-socorro. Chegou lá, o médico falou assim, olha, já chegou em coma aqui. Ele queimou a garganta e queimou o pulmão. Ele falou, a gente vai ver o primeiro socorro, mas vai ter que mandar ele para Curitiba, que é a cidade, é a capital, né? Um helicóptero, com UTI,
uns dias que estava chovendo, foi até difícil, mas enfim, conseguiram lá um helicóptero com a UTI, transportar esse rapaz de lá para Curitiba, no hospital de maior referência. E aí, o que o pai vai fazer, a mãe vai fazer? O que nós temos que fazer? Orar. Orar. Aí a prima da outra igreja, orar. E aí, nessa hora, o zap é bom, né? Você manda a foto, pá. Ora por ele. Ora por ele, que ele se queimou, queimadura de 3º grau, inalou, queimou a garganta, queimou o pulmão, queimou tudo. Ele está lá em coma, em Curitiba, lá, está lá. Passaram-se 10, 12 dias, em coma, e esse rapaz abriu o olho. Abriu o olho. E ele chamou a atenção do médico. Né? O médico foi lá, ele queria conversar com o médico. Mas o médico falou para você, mas você está queimado. Além de ter queimado o rosto, você queimou tudo por dentro. E aí tirou, acho que não sei se tirou algum aparelho, não sei, nem sei se ele foi estubado, eu não sei todos os detalhes. Mas, enfim, ele começou a conversar com o médico. Ele começou a conversar com o médico, e aí o que o médico faz? Chama a família. Aí a família vai assustada, não sabe se é para ver a última vez, ou se melhorou, né? Chega lá, todo mundo vai, começa, aí fica lá, põe a foto dele, a hora que ele estava alegre. Apaga a luz aí, Marcelinho. Ele está aí, ó. Você viu que ele estava bem queimadinho, né? Aqui ele já estava conversando com o zap, com a família, está vendo? Mas aí, você pode ver, é uma pessoa que se queimou. Pode acender a luz. E aí chegou a mãe. Ele falou, mãe, preciso falar com a senhora. Só com a senhora. O que é, meu filho, né? Porque a mãe alegre, porque o rapaz precisa falar com a senhora. Aí tirou a família, falou, mãe, o inferno é real, mãe. Eu fui lá. Como, meu filho? Eu fui lá, mãe. Nesses dias que eu estava aqui em coma, o meu corpo estava aqui, mas Deus permitiu que eu fosse lá. Falou, mãe, lá é ruim, mãe. E a turma de lá, né, que eu não gosto nem de falar o nome deles, né, chamava ele de imprestável. Seu imprestável. Você não vale nada. Não serve nem para o céu, nem para o inferno. E falando assim, você vai ver só. Daqui uns dias você vai estar aqui. E o povo chamando ele de imprestável, você não vale nada, os capirotos. E de repente, ele escutou voz. A oração. Aí o capiroto falou para ele, olha lá. Estão orando para você. Você não quer firmar na igreja? Você quer curtir? Você quer trair sua mulher? Né? Você quer ir para as baladinhas? Quer fazer o zungo-zungo por aí? Estão lá, orando por você. E ele tentando, aí ele comentou ali também, ali ele desesperado, assim, o espírito dele, o corpo dele estava lá no hospital. E aí ele disse que, é verídico a história, ele disse que a intercessão foi aumentando, e ele assim, aí os capirotos ficam nervosos, né? É igual cachorro, né? Que fica tudo nervoso, né? Porque você começa a mexer com o inferno, é igual você mexer com caixa de abelha, né? Aí fica preta, né? E aí ele diz assim, que parece que foi formando uma redoma em volta dele. E essa redoma era formada pela oração.
Essa redoma era formada pela igreja, pelas irmãs, pelas irmãzinhas, pelos irmãozinhos, que Deus desperta, que coloca aquela pessoa. Vamos orar, pede oração. O que a gente faz na hora? Põe a mãozinha. É automático. Fala a verdade, fala assim para o seu irmão, quando alguém pede oração, você manda a mãozinha no zap? Pode perguntar para ele, né? Põe a mãozinha, né? É automático. Aliás, diz que aquele negócio lá, a mãozinha, é assim, né? Não é nem oração, né? A gente está lá, né? Diz que aquele pelo menos, tem que ser aquela assim, para sair um foguinho, né? E aí ele sentindo aquela redoma protegendo ele, ele abriu o olho na UTI, queimado, mas por dentro ele já estava curado. Fala para o seu irmão, Deus ouve a oração e faz o milagre. Aí, quando ele voltou, precisava de fazer um monte de plástico, vocês viram tudo queimado, né? E aí ele falou, mãe, eu não quero sair da igreja mais não. Eu quero pegar firme, mãe. Cadê a mulher, as crianças? Já estava desandada, já. Foi. 2 semanas depois, diga glória a Deus, irmãos, amém. 2 semanas depois, não ficou um sintoma, não ficou um hematoma, não precisou fazer plástica, não precisou nada. Deus teve misericórdia desse camaradinho, irmãos. E Deus tem misericórdia de nós, irmãos. O louvor pode vir, a oração, gente, é segurar o braço. O Amaleque parece ser forte, sabe? É a primeira batalha de Israel, talvez Israel não está preparado ainda, né? Foi a primeira batalha. Mas ali tinha pessoas que segurou o braço de Moisés. Às vezes o líder cansa, eles vão precisar de apoio, sabe, gente? Nós cansamos, né? Ontem foi um dia de várias visitas, a gente chega cansado, né? Aí essa menina aqui chamou nós para ir lá no aniversário dela, ela chegou da escola 11h30 da noite, 1h da manhã, estava lá, e não era nem aniversário direito, né? A gente reuniu lá, né? E 6h30 tinha que estar aqui com o Avelino. O Avelino chegou, até a sala de oração estava aberta já tinha feito o café já. A Bíblia diz que o Senhor renova as nossas forças, irmãos. Amém? Subirão com asas como águia, caminharão e não se fadigarão, correrão e não se cansarão. Até os jovens se cansam, mas Deus tem uma promessa para os jovens, que vocês vão voar como águia. Olha para o jovem e fala assim, você vai voar como águia, meu irmão. Você vai voar como águia, Deus vai te levantar acima das tempestades e você vai voar, em nome de Jesus. Dê um aplauso ao Senhor, irmão. Fique em pé. Se Deus teve misericórdia desse rapaz, ele já estava na porta do Hades, já estava ele estava com um pé na cova e um pé no inferno. Amém? Desenganado pela medicina, mas a igreja orando, o pai e a mãe orando. Eu tenho uma palavra de Deus para você, que os seus filhos estão fora do caminho do Senhor. Não perca a esperança, não desista. Deus vai colocar uma redoma ao lado dele. Deus está ouvindo a sua oração. Deus vai colocar uma redoma e Deus vai livrar ele desse inferno, desses demônios, em nome de Jesus.
Quantos recebem essa palavra, meus irmãos? É uma palavra simples, mas é a palavra prática, é a palavra para nós hoje, de levantar as nossas mãos, sabe, e ajudar o Moisés. E se Deus te chamou para Josué, mete o pau, irmão, vai lá. Eu quero fazer parte da equipe de Josué, mas vai, irmão, mas vai mesmo. Mas tem que ter Moisés, Arão e Hur na retaguarda te cobrindo. Fala, irmão, vai lá que eu estou orando por você aqui, em nome do Senhor Jesus. Amém, meus irmãos? Nós não podemos desistir da batalha, mas é a primeira batalha, não importa. Foi a primeira experiência que depois Deus lembrou, falou, olha, lembra, olha, eu vou riscar a memória desse cara da face da terra. E naquele dia Deus recebeu o primeiro nome, Jeová Nissi, o Senhor é minha bandeira. Deus foi se revelando para Israel através de 7 nomes redentores: Rafá, Shalom, Jiré, Nissi, Tzidkenu. Todos os nomes redentores de Deus, são 7 nomes, mas o primeiro nome que ele se revelou, Jeová Nissi, Jeová Sabaote, Jeová Samá, o Senhor presente está. Dê um aplauso ao Senhor, aleluia.